Apóstolo, graça e paz. O senhor poderia, por favor, explicar um pouco melhor o que o senhor tinha em mente quando disse que devemos ter um propósito específico quando ofertamos? Não seria o propósito de todo ofertante simplesmente de abençoar a obra de Deus? O senhor poderia dar um exemplo de propósito? Seria um pedido específico? Agindo assim, eu não estaria barganhando com Deus? Obrigado, apóstolo. Queridos, graça e paz. Eu recebi essa mensagem de uma membro semear no domingo, logo após o encerramento do culto. Portanto, o tema é: como ofertar com propósito? Primeiro, precisamos entender que nem toda oferta é igual diante de Deus, não por causa do valor, mas por causa do coração e do propósito. Hebreus capítulo 11, versículo 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Oferta não é só entrega, é posicionamento. A oferta não começa na mão. Na realidade, ela começa no coração. Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Quando lemos em Gênesis sobre a oferta de Abel, percebemos que Deus não atentou primeiro para o que Abel ofertou, mas Deus atentou para ele. O texto de Gênesis capítulo 4, versículos 4 e 5, dizem assim: o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta. Então Deus olha primeiro para quem oferta, depois ele olha para a oferta. E eu preciso entender que o propósito da oferta define a sua profundidade. Quando não há propósito em tudo o que fazemos, vira rotina, mas quando há propósito, vira altar. Provérbios 16, 3 diz assim: confia ao Senhor as tuas obras. Quem conhece a história de Ana, de Eucana na Bíblia, meus irmãos, sabe muito bem que ela tinha um propósito claro diante de Deus. Em 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, está escrito assim: se benignamente atentares e me deres um filho, ao Senhor o darei. Observe que Ana não apenas pediu, ela se posicionou. A mudança foi de dor, tristeza e confusão para posicionamento, propósito e entrega total. E o ponto-chave está justamente aqui. 1 Samuel capítulo 1, versículos 10 e 11. Ela orou profundamente e fez um voto. Ali sim, nasce naquele momento o propósito. Ela não apenas pediu um filho, ela apresentou algo diante de Deus. Se o Senhor me der, eu devolvo. Eu preciso entender que isto aqui não é troca, não é barganha, é alinhamento. Muito importante deixar isso claro aqui. A barganha espiritual existe no nosso meio, claro, mas aqui não é barganha espiritual quando ofertamos com propósito. Segundo Coríntios, capítulo 9, versículo 7, está escrito assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Observe isso, propôs no coração. Isso aqui chama-se propósito. A Bíblia ainda relata em 1 Reis, capítulo 3, versículos 4 e 5, que Salomão, ele ofereceu 1000 holocaustos e naquela noite Deus apareceu a ele. O que aprendemos aqui? Quando há entrega com propósito, a resposta de Deus. Agora a pergunta é: como praticar na hora da oferta? Como eu devo me posicionar? Você não pode ofertar no automático. Malaquias capítulo 1, versículo 8 diz assim: ofereceis o coxo e o enfermo, isso é agradável? Ou seja, Deus não aceita qualquer coisa feita de qualquer jeito.
Então, meu conselho para você, antes de ofertar, você deve determinar em seu espírito e orar. Senhor, essa oferta é pela minha casa. Pai, isso é gratidão. Estou confiando em Ti nessa área. Quando lemos em Salmos, capítulo 20, versículo 3, está escrito: lembre-se de todas as tuas ofertas. Ei, dê nome espiritual à sua oferta. Em Gênesis capítulo 8, versículos 20 e 21, está escrito que Noé levantou um altar e Deus respondeu com aliança. A oferta não é só algo que sai da sua mão, é algo que sobe como memorial diante de Deus. Quando lemos em Atos capítulo 10, versículo 4, está escrito assim: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. As tuas orações e as tuas esmolas subiram como memorial diante de Deus. Isso aqui revela um princípio muito importante. Ou seja, tudo aquilo que fazemos com Deus e para Deus, com o coração certo, sobe como memorial. Se até a esmola que é feita ao próximo sobe como memorial, quanto mais aquilo que você entrega diretamente a Deus no altar. Então, a partir de hoje, meu irmão, não oferte por costume, oferte com consciência, oferte com fé, oferte com propósito e apresente ao Senhor não só o que está na sua mão, mas o que está dentro de você. Deus não ignora aquilo que sai do seu coração. Orações sobem, atos de generosidade sobem e ofertas feitas com propósito também sobem como memorial diante do Senhor. Agora preste atenção para que não haja confusão no seu coração. A Bíblia não ensina que devemos dar para receber, mas também não ensina que devemos dar de qualquer maneira. Está escrito assim em 2 Coríntios capítulo 9, 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Ou seja, existe intenção, existe propósito. Oferta não é moeda de troca, mas também não é um ato vazio. Oferta é posicionamento. Quando você oferta só por obrigação, você apenas entrega algo. Mas quando você oferta com fé, consciência e propósito, você levanta um altar diante de Deus. O que não podemos esquecer é que Deus não está atrás do nosso dinheiro. Ele está atrás do nosso coração. Porque quando Deus tem o nosso coração, Ele tem tudo. Que o Senhor receba não apenas a nossa oferta, mas receba a nossa entrega. Que tudo aquilo que você apresentar ao Senhor suba como memorial diante dele. Que Deus não apenas te abençoe, mas te encontre no lugar certo, em nome de Jesus.